Bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? Olha aqui em mais um pequeno vídeo com um tema bem interessante e presente e real nos dias de hoje. Vocês já ouviram falar de Evódia e Sintique? Que é isso, irmão Wilson? Aí você tá falando língua estranha. Não. Evódia e Sintique são duas irmãs no Senhor na cidade de Filipos. Pois é. Paulo, escrevendo para a comunidade que estava em Filipos, os filipenses, Ele, no meio dessa carta, em um dado momento nesta carta, surge a Paulo a preocupação por duas irmãs, na qual, certamente, alguém levou ao conhecimento dele que existia um problema na comunidade com duas irmãs. Num dado momento dessa carta, que hoje chamamos de capítulo 4, que é um acréscimo, questão de capítulo, versículo e títulos, isso é um acréscimo por copistas colocados para, acredito, tentar melhorar a leitura, mas que talvez tenha trazido até mais confusão do que outra coisa. Mas não é um assunto aqui. Paulo, no capítulo 4, ele diz assim, vou fazer a leitura aqui. Assim, meus queridos e saudosos irmãos, minha alegria e minha coroa continuem firmes no Senhor, ó amados. Versículo 2. Peço a Evódia e a Sintique que façam as pazes no Senhor. E a você, Cízigo, meu fiel companheiro, peço que as ajude, porque elas me ajudaram na luta pelas boas novas, junto com Clemente e os meus outros colaboradores. Seus nomes estão no livro da vida. Então Paulo, nesse dado momento da carta, ele lembra daquilo que chegou até ele. Olha, Paulo, tem duas irmãs lá em Filipos que não se dão bem. Há controvérsias entre elas, e eu quero deixar aqui claro uma coisa. Qualquer tentativa de dizer qual foi o problema é mera especulação. Podemos até especular, desde quando cheguemos e dizemos aí. É uma especulação minha, porque às vezes as pessoas têm mania de afirmarem as coisas sem ter nada na palavra. Não tem nada. Paulo só chega com conhecimento. Claro que Paulo está ciente do que está acontecendo, As coisas eram muito bem claras. E Paulo não relata na carta aqui, porque talvez não precisasse. Quem era da cidade de Filipos já sabia qual era o problema que existia entre essas duas irmãs. Mas há uma preocupação de Paulo por elas. Elas eram colaboradoras de Paulo na pregação das boas novas. Então Paulo pede que elas voltem a estar em paz umas com as outras no Senhor. Isso, amados e queridos irmãos, é muito importante. Porque imagine que situação constrangedora era aquela, duas irmãs que ajudaram e muito a Paulo, não só a Paulo, mas como os demais irmãos, na colaboração da divulgação da palavra do Eterno naquela cidade, não estarem em paz umas com as outras e sentarem provavelmente na mesma mesa para cearem, para terem uma refeição juntas, mas uma virada com a outra. No reino de Deus, no reino de Abba, essas coisas precisam ser resolvidas. E Paulo pede a Cízigo que ajude nessa situação. Claro que tudo no amor. Faço uma pergunta a você. Você conhece irmãos hoje que estão virados
as costas um para o outro? Você conhece? Talvez todos nós conhecemos. Não pense que isso é apenas uma situação de hoje. Tá lá, Filipenses capítulo 4, leia, e você verá que desde lá, isso aqui deve ter sido de milhares de casos que existiam nas comunidades. Porque somos pessoas, e como pessoas, acaba tendo divergências. Mas o problema não é ter a divergência, aliás, já é um problema ter a divergência. O problema maior é não tratar a divergência. Que possamos amadurecer nesse sentido e que possamos ajudar aqueles que assim se encontram, como Evódia e Sintique, na cidade de Filipos, na qual estavam de cara virada uma para outra. E Paulo pede que elas no Senhor voltem a ter paz umas com as outras. Beijo no coração e espero que você que esteja assistindo esse vídeo reflita, ajude aqueles que assim se encontram. Claro que tudo tem que haver uma permissão daqueles na qual se encontram nessa situação. Não sabemos o final dessa história, nada é mais contado, é a única vez que é lembrado dessas duas irmãs, né? E acreditamos que tenha chegado a um final feliz. Acreditamos, não quer dizer que tenha chegado, né? Mas para discípulos de Cristo, é o que esperamos que tenha um final feliz quando há divergência e quando há um arranhão, né? Que as partes consigam amadurecer e chegar a um acordo. Para aquele que não viu ainda, não assistiu meu canal, me chamo Wilson Silva, divulgue aí meu canal, jogue meu link, compartilhe, se inscreva no meu canal, dê um like lá no meu canal, eu agradeço, e em outra oportunidade voltarei para estar trazendo um pouco daquilo que Abba Pai tem me dado e eu compartilhar com vocês, meus irmãos amados e queridos. Beijo no coração de todos vocês.